E o querer ser professor, falar assim: "Eu quero ensinar esse negócio para os outros aqui, cara". Foi em que momento que apareceu essa vontade? Porque, assim, normalmente é porque alguma coisa deu errado na sua vida, né. Então é isso que eu queria saber, o que que deu de errado na sua vida pra querer ser professor, entendeu? Tem aquela frase de quem sabe faz, quem não sabe dá aula, não tem um negócio desse? É que eu fiquei Isso muito aí. ruim de programação, aí o máximo que eu consegui foi dar aula. Sacanagem. É, Na verdade, tem a ver com aquela história lá do Albano, que me deu a oportunidade e me botou na biblioteca para trabalhar, lembra disso? lembro. Minha primeira função era receber os livros. Sim, jovem, existiam lugares onde as pessoas guardavam livros antigamente, chama biblioteca. Físicos, né. Isso, físico, papel, pesado. Eu pegava o livro e botava de volta na estante, organizava lá a fichinha, tinha uma fichinha lá e tal. E esse era o meu trabalho. Quando Se eu não comecei a devolvesse, tinha pegar. que pagar multa. Tinha É. multa e tudo mais. O pai era avisado, ia lá na agenda da escola, seu filho tem que devolver o livro e tudo mais. Eu é que fazia esses gerenciamentos, porque a véia que trabalhava lá comigo não queria fazer. E aí botava eu pra fazer. E aí eu comecei a tomar gosto por programação, porque até então eu só fazia aqueles programinhas simples que meu tio Cláudio me ensinava, como um físico nuclear, que sabia programar o básico. Coisinha E básica, aí eu é. comecei a tomar gosto, e aí eu comecei a me destacar. Por quê? Os professores viam que às vezes os alunos estavam com dúvida, e em vez de perguntar para eles, perguntavam para mim. Porque os professores falavam assim, bem, entenda, tecnicamente a alocação de memória é feita byte a byte. Eu chegava, irmão, olha só, porra, favela, filho. Falei, irmão, olha o seguinte, sabe esse valor Falava a aqui? Tu língua vai do ter que povo. guardar. É isso aí. Sabe essa paradinha aqui, ó? Isso aqui tem que ir para uma caixinha que tá lá dentro do computador. Aqui dentro desse computador aqui tem uma caixinha que vai guardar esse valor. A gente chama isso de variável. Aí o moleque, caralho, tu explica melhor e tal, não sei o quê. E aí um outro professor que também era falava meio simples também, né? Que era o cara que estava no laboratório. Lembra? Tinha um professor que escrevia o código no quadro. Depois a gente ia pro laboratório e tinha um outro professor que verificava se o código estava pronto. Não era o professor que escrevia no quadro que ia pro laboratório. E aí esse Putz. professor falava assim, pô, me ajuda aqui. Tipo, ele tava lá ajudando a galera, e aí ele falava, pô, Guanabara, me ajuda aqui também. Eu sempre fui conhecido por Guanabara, que é meu segundo nome, né, o meu sobrenome de verdade. Pô, Guanabara, me ajuda aqui e tal, não sei o que, eu ia lá e ajudava. E aí ele falou assim, pô, chegou pro Albano, o dono da escola, que era tio dele, inclusive, ele era o sobrinho, e falava assim, pô tio, em vez de deixar o Guanabara na biblioteca, deixa ele no laboratório, que ele vai me ajudar pra cacete. Você E achou aí, cara, ruim ele começou. demais, né? Pô, eu tava ali, eu só tinha quarta-feira pra ir Tá lá. louco, Agora eu podia ir todos os dias. Putz, olha o quanto que eu evoluí, Gustavo. tá E louco, aí, cara. o André ainda fez uma parada que ele dizia que ele tava me sacaneando, mas na verdade ele fez a melhor coisa da minha vida. Que ele fez o seguinte, ele falava assim, olha só, tu sabe, sei lá, tu sabe as funções de data, não sabe? Eu falei, sei, como pegar data e tal. Pô, explica pra essa galera, mas não explica um por um não, vai lá no quadro e explica. E aí eu comecei a explicar. E olha que maneiro que ele fazia. Ele, não, é melhor você não fazer assim, não, faz desse outro jeito. E aí, sem querer, ele me ensinou a dar aula, sabe? Puta vida, olha aí. E aí, quando eu tava no último ano, o meu tio Cláudio, que era o físico nuclear, ele falou assim: vou te arrumar a primeira oportunidade de emprego. Ele era físico nuclear da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e ele me levou pra lá pra fazer um estágio de manhã e de tarde. Ou seja, eu era estagiário de programação com Clipper. Eu fazia sistema de controle de aparelho de raio-x. Só pra você ter uma ideia. Nossa, Era um, esse aí é era um específico, raio-x. hein, cara. É, Porra! era um raio-x que tinha uma placa serial. Aí eu pegava em linguagem C e em Clipper, eu controlava esse serial para controlar a máquina de raio-x, sabe? Caramba, E, é, entendi. e aí, em paralelo, o meu professor André, o coordenador geral do curso, chegou pro meu professor André e falou assim: olha só, André, tu não pode dar aula de noite, não? Ele, putz, cara, dar aula de noite eu não quero, não. Ele tava recém-casado e tal. Ele, pô, não quero dar aula de noite, não. Ele, pô, tu não conhece ninguém que quer dar aula de noite? Ele, pô, por que você não chama o Guanabara? Aí ele, pô, o Guanabara é uma boa. Aí ele me convidou para dar aula de noite, porque eu tava trabalhando de manhã e de tarde lá no laboratório programando. E aí, filho, em 6 meses eu percebi que trabalhando só de noite eu ganhava mais do que como estagiário trabalhando de manhã e de tarde. Meu salário era quase o dobro. Caramba. Aí eu, sabiamente, pô, pobre, cara. Eu falei, cara, se eu ganho o dobro de noite, se eu trabalhar de manhã e de tarde, eu vou ganhar 2 vezes de noite, 4, 6 vezes.
Aí meu coordenador falou, não, você não vai ganhar 6 vezes, você vai ganhar 7 vezes, porque de manhã e de tarde a gente paga mais. Ou seja, larguei Nossa, meu que estágio e beleza. comecei a dar aula em tempo integral para a escola que me deu a oportunidade, sabe? Legal, cara. E aí eu comecei a dar aula em um monte de unidade e comecei a me destacar, porque eu falava a linguagem do aluno, sabe? E era aquilo que eu te Sim. falei. Eu não era um cara velho dando aula de programação. Eu era um moleque, quase da idade deles, dando aula para eles e falando, irmão, há 6 meses atrás eu tava aí, ó, sentado e hoje eu trabalho na área, sabe? Era meio que uma Uma inspiração inspiração, pra né? galera da É. minha idade, sabe? Então foi isso que me levou para a sala de aula, foi um estágio e um professor que me ensinou a dar aula, porque ele, segundo ele, até hoje ele fala, eu tava com preguiça de dar aula. Falei, putz, tua preguiça me salvou, cara, porque me mostrou a ferramenta que eu uso até hoje, que é ensinar. É muito louco, é muito louco. Legal. Dizem, aí eu queria ver o que que você acha, assim, dizem que a sensação de você explicar alguma coisa e alguém demonstrar fisicamente que entendeu, é praticamente a mesma coisa do que um comediante stand-up contar uma piada e alguém rir, cara. É, Você eu dá não um sei é um porque eu é não sou um stand-up, né? é, Mas, mas assim, eu, dá um eu prazer, nunca, cara, que é sensacional, velho. eu nunca Puta contei vida. uma piada boa na minha vida. Eu sempre falei muita merda, mas boa, boa mesmo, eu nunca contei. Mas cara, a sensação que dá. Tem umas sensações que eu gosto de sentir, sabe? É aquela sensação, eu gosto de relatar. Você que tá vendo em vídeo vai ser muito mais legal. A primeira sensação é o aluno derretendo. O que é o aluno derretendo? Eu tô dando aula de alguma coisa e o cara tá assim, ó. Aí ele vai baixando, Quase a boca vai babando. caindo, e ele fica assim, tipo, aí eu percebo, aquele cara ali não tá no mesmo ambiente que eu. A cabeça dele já foi lá em outro mundo, ele já tá pensando em outra coisa, ele tá desesperado, alguma coisa assim. E aí eu consigo trazer esse cara de volta e eu falo assim, cara, tá difícil, não tá? Vamos lá, eu vou tentar outra forma de te explicar. E aí, quando eu consigo outras maneiras de explicar, o cara, caraca, cara, eu nunca pensei desse jeito, agora eu entendi, sabe? Igual eu faço no curso em vídeo. Por exemplo, o que eu faço no curso em vídeo hoje é meio que replicar essa experiência, só que eu não tô vendo o cara derretendo, Você sabe? não dá desespero não, cara, fazendo isso? Você Dá. não saber o É um trabalho. feedback na hora ali? É, Meu mas sabe, Deus. sabe o que, que me dá o feedback, Gustavo? É eu estar em sala de aula também. Então, quando eu gravo uma aula hoje, eu Entendi. já sei os momentos onde tem gente derretendo. Então Boa. eu aqui gravando, eu falo assim, putz, vai ter gente com dúvida nisso. E aí eu crio uma história mais barata. Aí eu crio o aluno. Eu sempre faço isso, eu converso comigo mesmo. Isso chega quase a ser doentio. Eu fico assim, mas Guanabara, mas e se acontecer não sei o quê? Eu falo, calma, gafanhoto, eu já te ajudo. E é exatamente isso que eu tô emulando o que eu faço em sala de aula. Só que eu não tenho outra pessoa para falar comigo. Então eu mesmo crio essa pessoa na minha cabeça. Então, Você mais já valida o Guanabara, que não método, né, sei o ó. quê. Exatamente. E eu contando essa história uma vez numa palestra, quem veio falar comigo foi o Iberê, né, do Manual do Mundo, e ele falou: Caraca, você usa o mais Guanabara e eu uso o mais Iberê. Só que o mais Iberê ele não surgiu da mesma forma, mas é mais ou menos o mesmo objetivo. Que ele até muda a voz e fala mais Iberê, não sei o quê. O mais Iberê é o cara chato, é o cara que sempre vai criticar ele. O meu mais Guanabara é o aluno que tá derretendo ali na frente, sabe? Então, é isso. Esse é o meu trabalho, cara. Eu tento descomplicar as paradas, sabe? Tentar pegar aquilo que em sala de aula me demorou mais para ensinar, porque eu tive que criar uma porrada de formas de explicar. Aí eu registro no meu cérebro essas formas e eu transfiro isso para um vídeo.